Fala, meus queridos alunos, professor André Luiz aqui com vocês para mais uma videoaula sobre a filosofia medieval. E agora nós vamos encarar de frente os conteúdos aí relacionados à escolástica. Tá? Na nossa aula nós vamos ver algumas dicas aí poderosas para que possa facilitar e tornar mais rápido aí a tua identificação das respostas dos teus vestibulares, das tuas provas em geral, das questões que tu fores fazer sobre o nosso assunto. Então vem com a gente, nós vamos ajudar você a alcançar seu grande objetivo, que é a aprovação. Meu querido aluno, nós vamos agora observar e dar continuidade aos conhecimentos da filosofia medieval. E uma das grandes escolas, além da outra, que é a patrística, é a nossa querida escolástica. A escolástica é uma das escolas mais importantes. Foi a predominante. Na verdade, já vem uma dica para ti aqui, ó. É dentro da escolástica que vem também, por exemplo, a descoberta e colonização do nosso querido país, que nós chamamos de Brasil, né? Por exemplo, nós estamos aqui hoje, já em outras condições, mas no período de descoberta e colonização do Brasil, nós tivemos a escolástica aí como a mandatária da igreja, que fazia, que perfazia, né, que trazia aí, fazendo todo esse processo de construção do conhecimento religioso na época do século XVI. Por exemplo, já é uma grande dica, já te ajuda bastante até em história. Então, veja só, a escolástica foi dominante, a escolástica foi de dominação, a escolástica foi de dominar todo o processo de conhecimento. Tá? Sem dúvida nenhuma, foi uma das dissidências mais fortes da igreja e da filosofia dentro da igreja. Tá? Uma coisa aí também que vai te ajudar muito, pega essa dica aqui poderosa para ti, foi a escolástica que levou a filosofia para dentro das universidades. Olha que coisa interessante. Tá? Muita gente às vezes despreza a filosofia medieval, mas é graças ao medievo, é graças à religião, é graças ao cristianismo que a filosofia saiu das praças do mercado, das ruas ou da literatura ordinária e adentrou os círculos universitários. Lembre você que durante a escolástica nós temos a formação das universidades, até no período carolígico, período de Carlos Magno, por exemplo. Tá? Uma outra dica para ti bastante aí em história, vai te ajudar também muito. A filosofia escolástica, ela também é apelidada vulgarmente por São Tomás de Aquino. Aí vem a história mais uma vez. Acompanha comigo. A escolástica, ela, na verdade, tem vários autores. E ela tem vários períodos até, nós vamos até observar alguns. Mas, sem dúvida nenhuma, a personalidade, o ser, a pessoa que mais perfigurou essa escolástica foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é o nosso querido maior representante, o período áureo da escolástica também vai se dar com ele. Tá? É um período, na verdade, que vai pegar muito conhecimento, principalmente das obras de Aristóteles, para poder desenvolver o seu pensamento. E aí vem mais uma dica para ti. O tomismo, a escolástica, o pensamento de São Tomás de Aquino, o pensamento medieval do século X, XI em diante, ele é marcado pelas traduções da obra de Aristóteles. Então veja comigo, pega essa dica aqui, olha como é importante aqui, ó, e não perde a dica no final. Olha essa dica aqui importante para ti. No caso de São Tomás de Aquino, nós temos Aristóteles como filósofo condutor das reflexões, diferente da patrística de Santo Agostinho. Então, veja só, aprenda a diferenciar isso. Na patrística de Santo Agostinho, nós tínhamos Platão, certo? Na escolástica, que é São Tomás de Aquino, nós já temos Aristóteles. Então, nós temos esses diferenciadores. Quer ver uma outra diferença? Agora pega essa aqui, é fundamental. Sem isso aqui, tu não faz a prova do vestibular numa questão aí sobre filosofia medieval. Pega aqui essa aqui para ti. Na patrística, a fé é maior, lembra? Na escolástica, fé e razão já estão iguais. Cuidado com essa diferença. Essa diferença é importante. Dentro da patrística, nós temos sempre a fé maior. Na escolástica, não. Elas já estão em paridade, em igualdade. Fé e razão já são iguais. Portanto,
certo? Então, olha só, na escolástica nós temos o representante São Tomás de Aquino, nós temos a filosofia aristotélica como carro-chefe de todas essas reflexões e, necessariamente, além disso, nós temos a fé já em igual importância à razão. Isso é importante porque sempre que tu puderes perceber, até na história, fica para ti essa dica legal aqui, porque com o renascimento científico, com o andamento da história moderna, já saindo da Idade Média, nós vamos perceber que esta razão ela já vai ficar maior que a fé. Então é meio que uma equação, entendam? Certo? Na patrística, que é o começo, a fé é maior. Na escolástica, que é no meio, a fé já vai igualando, a razão já vai conseguindo ganhar mais espaço. E no renascimento, a razão já se sobrepõe à fé. Aí nasce aquela velha frase, né, que tem nos compêndios de filosofia, que a razão devora a graça. Olha que coisa interessante. Mas isso aqui é permitido já dentro da própria escolástica, ao tomar Aristóteles como grande guia para a própria filosofia. É claro que Platão, por exemplo, na Patrística é um autor mais místico. Platão é um autor que tem toda uma veia religiosa, o orfismo, por exemplo, que permeia muito o pensamento platônico. No caso de Aristóteles, ele já é meio alheio a isso, ele já não se refere tanto a essas questões religiosas e místicas, ou até mesmo míticas, né, como Platão usa a alegoria, o mito da caverna, Aristóteles não vai usar isso. Aristóteles já abre mais espaço para o próprio conhecimento bruto da lógica. Sua primeira obra, o Organon, por exemplo. Então é muito comum a escolástica utilizar a argumentação aristotélica, que constrói a argumentação aristotélica, leituras belíssimas da Bíblia. Tá? Que faz uma varredura da lógica dos dogmas cristãos, mas traz uma leitura bíblica muito bela. Né? A lógica que vai conseguir organizar o organon, a obra, a organização, o organon é a obra que, através da lógica, vai tentar organizar o conhecimento. Esse conhecimento vai ser aplicado dentro da religião e vai produzir leituras belíssimas da Bíblia também. Tá? Então, veja só, a escolástica, ela começa a construção do conhecimento e a condução da filosofia para a universidade, a partir, por exemplo, da criação das grandes universidades nas igrejas, conduzidas pelo nosso querido amigo Carlos Magno, o Império Carolígio, necessariamente. Esse Império Carolígio ele vai ser fundamental para a própria escolástica, porque vai dar a mão a ela e ajudar muito no desenvolvimento das teorias, porque vai fornecer meios físicos e financeiros e até mesmo estruturais para isto. A educação na época, a escolástica é muito preocupada com a educação, ela é dividida entre o trivium e o quatrivium, né? Que nós temos no trivium a geometria aritmética, a astronomia e música, fechando aqui a gramática e retórica dialética no trivium, a geometria aritmética, astronomia e música no quatrivium, certo? Então nós temos aqui, ó, gramática, retórica e dialética no trivium, geometria aritmética, astronomia e música no quatrivium, tá? E todas elas, obviamente, né, sendo guiadas e canalizadas, na verdade, sendo conduzidas pela teologia, a grande ciência da época que trata das questões divinas, necessariamente. Então, aqui nós temos o aristotelismo chegando também à escolástica. O aristotelismo, principalmente nas traduções árabes de Avicena e Averroes. Mas o aristotelismo árabe, necessariamente. Tá? Não é aquele Aristóteles puramente da Hélade ateniense, da Grécia ateniense. Não, é um Aristóteles já traduzido, já trazido, já conduzido pelo mundo árabe entre as suas grandes conceituações, fundamentações e produções do conhecimento, necessariamente. Então, a escolástica ela está dividida em algumas fases. Essas fases são fundamentais, são dicas importantes, tá? A primeira fase, que vai do século IX até o século XII, já é uma completa busca de harmonia. Eles acreditam fielmente que é possível você harmonizar o conhecimento que é racional ao conhecimento que é desenvolvido pela fé, pelo dogma cristão. Tá? Então, ela nasce ali do século IX
final do século IX, na verdade, começo do século X, e até o século XII, eles vão tentar trabalhar nesta senda, nesta harmonização, buscando a completa forma de harmonizar fé e razão. Certo? A segunda fase é a fase considerada mais produtiva, é a fase de São Tomás de Aquino, tá? Que vai do século XIII ao século XIV. Esse século XIII e XIV é já um século em que você vai desenvolver muitas teorias, muitos sistemas filosóficos, utilizando Aristóteles, mas ali você vai começar a perceber que esta harmonização entre fé e razão, ela já vai ser abalada fortemente. Ao que parece, não é possível traçar essa harmonia perfeita. É possível utilizá-la, mas harmonizá-la completamente talvez não seja possível. Então é meio que o sonho começa a desabar de harmonização. Essa harmonia já não é mais tão bem-vinda ou possível de ser feita, bem faceja, por exemplo. Tá? E nós aqui temos a terceira fase. Essa terceira fase ela é importantíssima porque ela já é considerada a impossibilidade de harmonização entre os elementos fé e razão. Então, mais uma vez, a harmonia aqui ela vai ser abalada até ser deixada de lado gradativamente. Tá? Aqui nós vamos perceber que a razão ela começa a se destacar, que a racionalidade ela começa a ganhar mais terreno, ela começa a ganhar mais corpo e ela começa a se apresentar como uma opção até melhor em determinados momentos que a própria fé. E isso cria um desconforto muito grande dentro daquilo que nós consideramos como própria filosofia da Igreja, da Idade Média ou a filosofia escolástica. Bom, aqui neste período nós temos aqui, por exemplo, Guilherme de Ockham, um dos grandes escritores, padres que produziram muito dentro da igreja, mas ele já tinha uma cabeça muito mais científica do que necessariamente teológica, por assim dizer. Ele já cuidava muito mais de elementos do conhecimento, que depois seria considerado laico, do que de conhecimentos alicerçados à própria igreja cristã, ao próprio cristianismo ou o andamento do cristianismo. É muito fácil você perceber que existe um princípio com o nome dele dentro da própria ciência. Existe o que a gente chama de navalha de Ockham. O que é a navalha de Ockham? É o princípio que diz que entre uma teoria simples e uma teoria complexa, que explica o mesmo fenômeno, a simples sempre é melhor. Isso foi base até para a teoria heliocêntrica depois, tá? No Renascimento científico. Então, perceba que a navalha de Ockham, o padre Guilherme de Ockham, com a grande teoria heliocêntrica, né? Com as suas considerações mais científicas até do que necessariamente religiosas, ele já vai te dar a entender, te possibilitar perceber que a razão ela começa, a grande virada de mesa, ela começa menor e aí ela termina sobrepujando, termina bem maior, necessariamente. Tá? Então, nós temos aqui dentro da patrística a utilização dos critérios da lógica aristotélica para comprovar dogmas cristãos. Esses dogmas cristãos, eles começam a se separar da lógica aristotélica. Esses dogmas cristãos, eles começam a se desarmonizar em relação à razão, até a razão ser maior, se tornar bem maior. Uma das utilidades dadas, por exemplo, à lógica aristotélica dentro do conhecimento escolástico era a questão da prova da existência de Deus. É muito comum São Tomás de Aquino, primeiro, ele vai desenvolver isso e ele vai trazer o que a gente chama de 5 vias, ou seja, 5 provas da existência de Deus. Pega essa dica aqui para ti, importante. A mais utilizada é essa aqui, que é a do primeiro motor. São muitas questões do vestibular, principalmente do Enem, que versam sobre esta primeira prova, que é a do primeiro motor. Tá? O motor original, a primeira via chamada, porque é baseada num conhecimento aristotélico, certo? O motor imóvel de Aristóteles.
A partir do motor imóvel de Aristóteles é desenvolvido essa primeira via, que é o primeiro motor, que é a primeira prova da existência de Deus. Tá? A segunda causa primeira, Deus é sempre uma causa primeira, ou seja, ele é a causa que gera todos os efeitos posteriores, e nós somos efeitos a partir desta causa. Certo? Nós temos a terceira, que Deus é um ser necessário, tá? Todos os outros são apenas contingentes, tá? Deus é o ser mais importante. Como ser mais importante, como ser primeiro, ele é um ser necessário, tá? Nós temos a quarta via, que é a da perfeição. Só Deus é, claro, só Deus consegue, só Deus pode perfigurar essa perfeição, perfazê-la, e nós temos a inteligência ordenadora como a quinta e última via. Essa inteligência ordenadora é ela que estabelece, é ela que conduz, é ela que determina tudo harmonicamente no universo. A sua ordem, a sua ordenação depende desta inteligência, que é a inteligência divina. Então, nós vamos ficando por aqui, tá? Em aulas subsequentes, nós vamos treinar com algumas questões com vocês. Forte abraço, tamo junto, continue conosco.